vamos falar talvez de uma das minhas tarefas favoritas de jardinagem, que é plantar bulbos. Neste caso, plantar bulbos de inverno. O que é um bulbo? Um bulbo não é mais do que isto, não é? Tipo uma cebolinha, onde a planta guarda todas as reservas. Isto é realmente um mistério da natureza. Ou seja, a planta fica assim, como nós temos aqui estes narcisos e esta amaryllis, e depois, quando secam as folhas todas, todos os nutrientes migram aqui para o bulbo e ficam aqui armazenados até o ano seguinte, quando a planta vai germinar e dar flor outra vez. E os bulbos são de facto uma coisa muito simples de fazer, uma plantação de bulbos. Podemos ter uma infinidade de plantas. Eu neste caso tenho aqui os narcisos, tenho as tulipas, temos os alhos ornamentais e os muscaris, mas podemos ter frésias, podemos ter jacintos, podemos ter uma variedade imensa. Temos que escolher aquelas que gostarmos mais. Convém sempre, e nesta altura o Bricomarché vai ter uma série de bulbos disponíveis, escolher os da estação. Ou seja, os bulbos devem estar assim duros, não podem estar moles, que é sinal que estão secos, e devem estar sem manchas, sem podridões, sem fungos, para garantirmos que vão germinar em condições. Portanto, é também uma excelente opção para colocarmos, vimos no vídeo anterior, plantas para sol e para sombra, para colocar naquelas zonas de que tem uma sombra parcial, uma sombra sazonal, que é por baixo de árvores de folha caduca, por exemplo, em canteiros que estejam expostos ao sol agora no inverno, em varandas, em terraços, em vasos, mas que vão ter que ter horas de sol para conseguirem germinar em condições. E o que é que nós temos que saber para plantar os nossos bulbos? É muito fácil. Eu vou exemplificar aqui assim neste vaso, e o que podemos fazer no terreno é exatamente igual. Se bem que no terreno eu aqui vou aproveitar e vou fazer quase uma chamada lasanha de bulbos, ou seja, vou plantá-los por camadas. Eu no jardim posso usar aqui um plantador, vou escavando, tiro a terra, coloco o bulbo e volto a colocar a terra. E assim garanto que eles estão todos enterrados à mesma altura. Qual é que é a altura que nós os devemos enterrar? Isto é sempre uma dúvida que as pessoas têm. É assim, o bulbo deve ser enterrado 2 a 2,5 vezes o seu diâmetro. Portanto, um bulbo mais pequenino é menos enterrado, um bulbo maior é mais enterrado. Para quê? Para garantirmos que eles têm a umidade suficiente para germinarem, porque não vão secar, mas que, ao mesmo tempo, também não vão ter uma dificuldade imensa para subir até à superfície. E, portanto, vou agora fazer um passo a passo aqui neste vaso, como é que nós devemos plantar os nossos bulbos. Eu gosto de os plantar assim por camadas, eles devem estar juntos sem nunca se tocarem, e eu vou começar pelos maiores e depois vou até aos mais pequenos. Vou utilizar um substrato já fertilizado, vou fazer uma camada drenante e depois vou pôr uma camada de casca de pinheiro para evitar o crescimento de infestantes e para concentrar mais a umidade. Vou pôr aqui só um bocadinho de geotêxtil no furo para garantir que depois a minha argila expandida não vai fugir. Vou fazer aqui uma camada drenante. Já temos aqui os nossos bulbos plantados. Agora vamos colocar, é opcional, mas podemos colocar uma camada de casca de pinheiro por cima para garantirmos que conserva a umidade e que não crescem infestantes. Se não gostarmos de ver assim o nosso vaso vazio, podemos aproveitar para fazer esta mesma plantação que eu fiz aqui, mas
em vasos que temos, por exemplo, flores de época, ou que temos arbustos, ou que temos plantas de revestimento, como as eras, as flores de época como os amores perfeitos, ou as prímulas, e aproveitamos aqueles espacinhos, ou em vasos que tenhamos um arbusto maior, uma árvorezinha, podemos aproveitar todos os espaços para colocar os nossos bulbos, porque de facto vai ser uma alegria quando eles depois germinarem na primavera. Agora temos que regar e garantir que o substrato está sempre úmido, sem nunca estar encharcado. Que manutenção é que isto precisa? Não precisa de manutenção nenhuma. Temos só que ter alguma paciência, porque eles agora vão demorar 2 meses e meio a 3 meses até começarem a germinar e a dar flor. O que é que nós podemos fazer para garantir que vamos ter florações desfasadas? Podemos fazer agora umas plantações em novembro, depois fazemos outras em dezembro, depois fazemos outras em janeiro. E um mês de desfazamento de plantação dá-nos um desfazamento de 5, 6 dias em termos de floração. Portanto, se eu for desfazando mais, vou ter um maior período de floração. Depois, há algumas dicas, ou seja, quando eles começarem a florir, podemos fazer-lhes uma fertilização, porque aí para fomentarmos que tenham mais flores. Em relação, por exemplo, às tulipas, nós podemos plantá-las só mais tarde e para lhes estimularmos a germinação, podemos colocá-las 2 semanas antes de as plantar no congelador e deixá-las estar e depois deixamos descongelar e plantamos. Porquê? Porque elas estão habituadas, não é, a estarem na Holanda e noutros climas mais frios e é exatamente com o frio que a dormência é quebrada e germinam. Portanto, pode ser um truque deixar para plantar algumas mesmo em janeiro e darmos este forcing de as congelarmos. E depois, quando retiramos ou não retiramos os bulbos da terra, é como quisermos. Se não retirarmos, eles até vão se reproduzindo, vão se multiplicando. Pode acontecer, se tivermos muitas toupeiras e outros bicharocos, que os vão também comendo. Em vasos podemos deixar, eu normalmente até deixo estar de uns anos para os outros, depois é engraçado, já não me lembro, eles começam a aparecer, ou então podemos tirá-los, mas se os quisermos retirar, temos que esperar que toda a parte aérea seque, ou seja, as flores e as folhas fique tudo amarelo, só aí é que podemos cortar a parte aérea e ou deixá-los lá ou retirar, porque só aí é que garantimos que tudo migrou para o bulbo e é lá que vai estar tudo concentrado, tudo o que a planta precisa para germinar. Portanto, não perca a oportunidade agora no outono e no inverno de fazer as suas plantações de bulbos, escolha aqueles que mais gostar, combine-os como quiser e espalhe-os pelo jardim, pela varanda ou pelo terraço. No próximo vídeo vamos falar de uma coisa também muito importante. Vamos falar de compostagem. Como pode utilizar os seus resíduos verdes para criar um fertilizante excelente para as suas plantas e gratuito.